Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 3 de maio, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 14, versículos 6 ao 14. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Que Deus possa abençoar poderosamente nessa sexta-feira a vida de cada um de vocês. Eu tenho procurado colocar sempre cada um de vocês nas minhas orações. Quando eu estou diante do Senhor, não me lembro o nome, mas eu sempre peço ao Senhor que possa abençoar todos os irmãos e irmãs que estão diariamente ouvindo a palavra de Deus através da missão Palavra e Oração. E eu creio que o nosso Deus, Ele ouve o nosso clamor e que no momento certo Ele vai agir na vida de cada um de nós. O Evangelho de hoje é a continuação dessa despedida do Senhor, dessa preparação do coração dos discípulos para que eles pudessem ser perseverantes após a partida de Jesus. E o Evangelho de hoje, ele vai nos trazer muitos ensinos, começando quando Filipe vai pedir a Jesus que mostrasse o Pai, que revelasse o Pai. E Jesus vai dizer: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, meus irmãos, eu queria iniciar essa pregação meditando sobre esses 3 pontos fundamentais da nossa vida. Jesus é o caminho. Quando Jesus afirma que Ele é o caminho, Ele está dizendo claramente que só Ele pode nos levar ao Pai. Só através dEle nós temos acesso ao Pai. Não há outro caminho, não há outra maneira de chegarmos ao céu, senão por Jesus. Principalmente naquele tempo, as pessoas andavam geralmente a pé e tinham uma estrada muito longa para chegar aos lugares que eles precisavam ir, mas eles já conheciam as estradas por andar muito nelas. E Jesus então, ele vai dizer claramente para Filipe e vai dizer para todos nós: Jesus é o próprio caminho, o único caminho que podemos passar e chegar até o trono da graça. É o único caminho que leva ao Pai. É o único acesso ao coração do Pai. Só através de Jesus é que nós vamos ter uma comunhão plena com o Senhor. Ele é o caminho.
Ele é a verdade. E a verdade, no sentido que está sendo usado na palavra, é o sentido de revelação. Então, quando Jesus diz, eu sou a verdade, ele está afirmando que ele é a única revelação do Pai. Meus irmãos, não há outro caminho para conhecermos algo sobre Deus a não ser por Jesus. O Senhor não é apenas aquele que ensina a verdade. Ele é a própria verdade que devemos conhecer, a verdade que devemos nos identificar. Jesus não é apenas alguém que promove ou que transmite a vida. Jesus é a própria vida. E isso nós devemos guardar no coração, porque quando nós perdemos o sentido da vida plena em Deus, nós morremos, somos prisioneiros das nossas próprias vontades. A vida que o Senhor nos traz, ela nos faz livres, livres das amarras desse mundo, livres das amarras do pecado. A vida em Cristo é a liberdade das nossas escolhas, a liberdade de saber que nós não devemos mais nada a esse mundo, que nada nesse mundo pode nos dominar, porque nós recebemos a vida nova, a vida que só Jesus tem para nos dar. Nunca se esqueça disso. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E se nós queremos a vida eterna, não há outra maneira a não ser estar em Jesus e permanecer nele até o fim. É por isso, meus irmãos, que Jesus, ele dedicou esse grande tempo para falar com os discípulos, para exortá-los, para que essa palavra pudesse ficar gravada no coração deles. E Filipe então ele vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus vai fazer uma revelação maravilhosa. Eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me conhecem. Quem me vê, vê o Pai. E aqui, meus irmãos, está contida uma revelação maravilhosa do Senhor. Nós já meditamos sobre isso algumas vezes, mas essa palavra é tão especial que nós precisamos repetir até ficar gravado no nosso coração. Jesus, ele veio para nos revelar o Pai. E ele diz então para Filipe, quem me vê, vê o Pai. Por que que Jesus fala isso? Porque quem vê Jesus, olhando as suas atitudes, os seus gestos, a maneira que ele tratava as pessoas, esse olhar de amor, de preocupação, de cuidado, essa dedicação dele sendo Deus, se humilhando, amando as pessoas ao extremo, não fazendo acepção de pessoas. Então Jesus estava dizendo para Filipe, e ele diz para nós, quem me vê, vê o Pai. Quem olha para mim, vai olhar para o Pai, porque eu vim para revelar o amor do Pai. Eu vim para revelar quem é o Pai. E em Jesus é que nós enxergamos quem é o Pai. Em Jesus nós enxergamos quem é o nosso Deus. Aquela imagem que muitos tinham e que muitos de nós fomos ensinados, aquela imagem é destruída quando nós olhamos para Jesus e vemos quem é o nosso Deus. Não é o Deus que pune, que castiga, que vinga, que guarda rancor. Nosso Deus é o Deus que ama, o Deus que perdoa, é o Deus que cura, o Deus que salva, o Pai que trata todos os seus filhos da mesma maneira, o Pai que perdoa os seus filhos, o Pai que sempre dá uma nova oportunidade para os seus filhos voltarem para casa. E é por isso que o Pai envia Jesus para ser o caminho, para dizer, olha, vocês estavam perdidos,
Mas eu estou chamando vocês de volta. Sigam meu filho. Sigam meu filho. É nele que vocês vão voltar para mim. Jesus é a imagem do Deus invisível, a exata expressão de Deus Pai. E nós, meus irmãos, somos chamados todos os dias a entender quem é o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Satanás, ele é mentiroso e ele já enganou, como enganou Adão, Eva, como engana tantos, com mentiras a respeito do nosso Deus. E por causa dessas mentiras de Satanás, uma imagem negativa foi criada. Tanto é que os desenhos, as imagens, as figuras de Deus sempre são de um homem barbudo, com um semblante fechado. E isso o inimigo usa para trazer medo, para nos distanciar de Deus, para que os filhos não tenham coragem de voltar para o seu pai, com medo do castigo, da repreensão, da rejeição. Mas isso é mentira de Satanás, isso é engano, porque Jesus nos mostra quem é o Pai, e nos mostra que assim como o Senhor aqui na terra abraçou os pobres, dedicou tempo com os pecadores, recebeu a todos que o procuravam, se deixava tocar pelos enfermos, alimentava a todos com a palavra, com o pão do céu. E é assim que o Senhor nos trata. É assim que nós devemos ver o nosso Deus. Jesus nos mostra e nos revela o Deus amor, que nos perdoa e que deseja todos os dias que nós possamos voltar para Ele. E Jesus vai dizer a Filipe, aos discípulos e a nós: acreditem, ao menos por causa das obras. Em verdade eu vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores do que essa. Quem acredita em mim vai fazer grandes coisas. Mas esse acreditar, meus irmãos, como nós temos meditado esses dias também, não é um acreditar da boca para fora, é um acreditar do coração. Porque se nós acreditamos em Jesus, nós entregamos o controle da nossa vida para Ele. E acreditando nele, grandes coisas serão realizadas pelo poder do nome de Jesus. E olha o que Jesus afirma no versículo 13. O que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E aí você pode me dizer: mas Paulo, por que então eu peço e muitos meus pedidos não são atendidos? Não é porque a palavra de Deus mudou. Não é porque Jesus mentiu, porque Jesus não mente. Muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós não acreditamos de verdade. Porque nós limitamos a nossa fé. Porque nós não temos a coragem, a ousadia. Aquela mesma ousadia dos apóstolos de olhar para aquele paralítico e dizer: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Jesus é o mesmo, mas nós falhamos por não acreditar. Não acreditar de verdade. E se nós acreditarmos, irmãos, se nós vivermos dignamente como filhos de Deus e andar na presença do Senhor, vai acontecer o que Jesus declara no versículo 14: se pedires algo em meu nome, eu o realizarei. Quando nós pedimos ao Pai em nome de Jesus. E quando nós pedimos em nome de Jesus, nós estamos declarando que nós confiamos em Jesus, que nós, pela fé, temos a certeza que Ele está agindo em cada um de nós, que nós confiamos na Sua palavra e que a Sua palavra é fiel e verdadeira. Então, meus irmãos, diante dessa palavra, vamos viver, vamos meditar, vamos ouvir, mas vamos colocar em prática
e fazer todos os dias dessa palavra o nosso alimento diário, para que assim caminhemos perseverantes na presença do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Nós estamos reunidos em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor, hoje nós te louvamos, porque a sua palavra, ela dá sentido à nossa vida. Obrigado, Senhor, porque hoje nós entendemos ainda mais que não há outro meio para chegar ao céu, senão pelo Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. E que possamos, Senhor, hoje pela fé, viver essa verdade, caminhar na sua presença, alimentar da sua palavra e ter a certeza que essa vida nova que o Senhor tem para nos dar é a ressurreição, é a transformação radical da vida velha para a vida nova. Que nós possamos hoje, Senhor, diante dessa palavra, ter a certeza que o Senhor está conosco e que nós podemos sim viver uma vida plena, viver uma vida feliz, viver com a certeza que no Senhor os nossos sonhos e planos serão realizados. Que possamos acreditar e quando nós rezarmos, quando clamarmos ao Senhor, clamemos com a certeza que nós não estamos pedindo a uma pessoa, mas estamos pedindo com fé ao nosso Deus, que nos garante que aquilo que pedirmos em seu nome, isso vai se realizar. Então, Senhor, toma a nossa vida em suas mãos, que a nossa fé seja alimentada todos os dias, e não permita, Senhor, que o inimigo nos seduza com as mentiras, com os enganos, mas que os nossos olhos, o nosso coração estejam firmes no Senhor, que possamos nos agarrar à sua palavra, à sua verdade, que possamos viver, Senhor, os princípios da sua palavra que liberta, que transforma, e que no nosso coração exista sempre essa certeza que andando com o Senhor, vivendo na sua palavra, nós vamos ter a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Obrigado, Senhor. Obrigado porque cada dia mais nós podemos entender que o Senhor não é um Deus vingativo, não é um Deus que pune, mas é um Deus que ama, que perdoa, que cura as nossas feridas e que não tem limites para nos amar e para nos chamar de volta a viver uma vida de filhos de Deus. Obrigado, Senhor, porque isso é graça, isso só o Senhor pode fazer por nós. E hoje nós temos a alegria e o prazer de estar na sua presença, de clamar o Senhor, de ir ao seu encontro, sabendo que nós estamos indo ao encontro de um Pai que nos ama, de um Pai que quer o melhor para nós, de um Pai que nos perdoa todos os dias, de um Pai que nos purifica e que nos chama de filhos. E tendo essa graça, nós podemos viver de cabeça erguida, nós podemos encarar todos os desafios, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos, em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.